alma, tanto quanto existe na alimentação do corpo. Muitas pessoas trocam a água pura pela bebida excitante, qual ocorre a muita gente que prefere lidar com a ilusão perniciosa em se tratando dos problemas espirituais. O alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. É imprescindível que estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior. E, justamente, na estrada religiosa é que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. O crente, de maneira geral, está sempre sequioso de situações que lhe atendam aos caprichos nocivos. Quanto o gastrônomo anseia pelos pratos exóticos. Entretanto, da mesma sorte que os prazeres da mesa, em nada aproveitem nas atividades essenciais. As sensações empolgantes da zona fenomênica se tornam inúteis ao espírito, quando este não possui recursos interiores suficientes para compreender as finalidades. Inúmeros aprendizes guardam a experiência religiosa que lhe diz respeito por questão puramente intelectual. Inferior, porém, é reconhecer que o alimento da alma para fixar-se, em definitivo, reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Quando um homem se coloca nessa posição íntima, fortifica-se realmente para a sublimação, porque reconhece tanto material de trabalho digno em torno dos próprios passos, e qualquer sensação transitória para ele passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho. Emmanuel. E assim Jesus, com Jorge, transmite uma mensagem para apaziguar nossos ânimos. Podemos nos dedicar com mais atenção a esta oportunidade que tu estás nos concedendo, o estudo da noite de hoje. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Abençoe a nós já aqui preparados para o estudo, aqueles que ainda não chegaram e aqueles que ainda chegarão. Mas, Jesus, o que nós queremos mesmo é pedir a Ti, Jesus, que envolva a todos os nossos irmãos em dificuldades. Sem paz, sem tranquilidade, sem emoção. Ampare esses irmãos. Os doentes, os que guardam os leitos doentes, que se encontram em quadro terminal, os que se encontram internos em hospitais, os que se encontram internos nos manicômios. Envolva-os, para que tenha amenizado suas dores e seus sofrimentos. Pedimos também pelos nossos em nossas mentes e em nossos corações. Pedimos pelos nossos irmãos desencarnados, parentes, amigos. Enfim, Jesus amado, envolva todos nós, encarnados e desencarnados. Permaneça conosco durante o nosso estudo, ampliando nossas mentes e ajudando o nosso irmão Prano, sua palavra, em seus ensinamentos. Fique conosco, mestre, não só agora neste instante, mas por todo sempre. Assim seja, e assim se faça. Graças e graças. Da paz. Graças a Deus. Boa noite, Elisa. Boa noite, Consuelo. Graças a Deus. Boa noite, Jorge. Boa noite, Roberto. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Afrânio. Boa noite, Elisa, seu Roberto, Afrânio, Jorge. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, hoje nós estamos estudando o livro Libertação. Estamos no final do capítulo 2, né? Um finalzinho. O Gúbio está nos... Baixou uma informação para o André e o Eloy, né? Sobre o que eles iam encontrar mais ou menos lá embaixo.
Mas depois ele fala, né, no parágrafo onde nós paramos no final dele, sobre a questão que, apesar disso tudo, né, existe espíritos, né, bondosos que estão preocupados, né, em ajudar todo mundo, etc, etc. E são muitos, tá? E são muitos. A gente, às vezes, acha que o mal está dominando. Não, o mal é barulhento, o bem é tímido, tá? Aparentemente, o mal está dominando, mas se a gente for olhar detalhadamente, não. Porque o mal faz alarde, faz questão de mostrar o que está fazendo. Né? Se sente bem, entre aspas, né? Mostrando o que está, né? Está obrando, digamos assim. Né? E o bem não. Há um ponto, o próprio Jesus nos ensinou o quê? Né? Não deixar que a mão esquerda saiba o que a mão direita está fazendo. Ou seja, o bem está aí, é silencioso. Tá? Os efeitos vêm, tá, às vezes não de imediato, mas futuramente. E, devido à humildade, Jesus nos ensinou isso, né? Para aprendermos a ser humildes. Né? Então, é isso aí. Tá? Eu disse esse making-off, né, do que passou. Boa noite, prima. Seja bem-vinda. Boa noite, Gordinha. Boa noite, Gordinha. E Boa noite, família. Boa noite. Boa só noite, falando, Lurdinha. no livro velho nós estamos na página 36, mas é a última folha do capítulo O 2, meu né? No livro livro é novo não tem. 37. 37, tá vendo? O livro dela anda sempre adiantado uma página. Então, Então, todo mundo já se situou aí, já se achou? Ah, libertação, capítulo 2, a palestra do instrutor. Nós estamos quase no final, no parágrafo que diz assim: a exposição não podia ser mais clara. Tá? Vamos lá. A exposição não podia ser mais clara. Eloy, contudo, observou assombrado. Quem diria, na terra, nosso velho domicílio, que a vida infinita se estenderia assim, estranha e ameaçadora. Sim, concordou o orientador. Porém, a ortodoxia no mundo costuma ser o cadáver da revelação. Olha só, a ortodoxia no mundo. É complicado, né? Aquilo que me ensinaram, eu passo para frente, outros passam adiante. E eu ouvi uma coisa interessante. Eu botei ontem, não foi ontem, no Face, né? E é o seguinte: Deus, dois pontos. Crer é um conforto, pensar é um esforço. Então, a relação disso com a ortodoxia, o ortodoxo não quer pensar. Ele está confortável com aquilo. E o mundo, dentro dessa história, está confortável com, né? Principalmente em termos de religião. Ainda bem que a ciência não pensa assim. A ciência não é ortodoxa. A ciência sempre tem alguém querendo inventar, querendo criar, querendo fazer, querendo cutucar uma coisa antiga, né? E vai caminhando. A gente vê nos filmes aí que muitos enigmas, mistérios da ciência, os caras vão em matemáticos, em físicos, né? E nem existia esse nome de professor da época, né? Atrás das fórmulas, e olha, essa fórmula aqui resolve isso aqui. É tipo assim, o cara fez uma fórmula, ninguém entendeu nada, de repente nem ele também tem entendido a fundo o que ele fez, né? Eu vi um filme um dia desse da história de um matemático indiano, eu não consigo falar, eu esqueço o nome, Ramanujar. O cara veio da Índia, conseguiu ir para Cambridge, lá na Inglaterra, chegou lá, logicamente, como indiano, foi muito maltratado, preconceito, só que um inglês acreditou nele. E o cara revolucionou o mundo da época com suas fórmulas, e até hoje suas fórmulas, algumas ainda são enigmáticas. Fórmulas matemáticas são utilizadas aí
né? Esses projetos aí espaciais, etc., para muita coisa que a gente não sabe. Então, ainda bem que pelo menos os cientistas não são ortodoxos. Mas tem ainda esse viés, né? Quando lança uma coisa muito adiantada, diz, nossa, aí, ninguém, nem ele sabe o que está escrevendo, né? E aí vai por diante. Mas a parte pior dessa ortodoxia, infelizmente, está, como ele fala aqui, ser o cadáver da revelação. Está ser o cadáver da revelação. Porque as revelações vêm do plano espiritual, de alguns encarnados missionários, etc, etc, etc. Né? A maioria, infelizmente, nós sabemos que acontece, aconteceu e acontece. Jesus foi para a cruz, outros são queimados, foram queimados nas fogueiras, etc, etc, etc. E muito depois que a gente vai aprender. Mas, superficialmente ainda. As revelações, nós aprendemos ainda superficialmente. E a grande massa só aceita Jesus. Né? É um conforto aceitar Jesus. Pensar no que ele fez é muito esforço. É melhor pensar em outras coisas, né? No Flamengo amanhã, na seleção, avaliar a seleção brasileira amanhã, praia, domingo, pagode, sexta de noite, pancadão. Isso que é bom de pensar. Isso é excelente. Tá? O que ele está falando aqui. E ele vai continuar com esse papo aqui, só em mais 2 ou 3 linhas. Essa questão, por exemplo, os argumentos que nós temos de revelações do passado, eu nem sabia, gente, um dia desse eu estava lendo, existe quase 40 mitologias no mundo. Mitologia é mito, é coisa dos antigos. Aí vem a mitologia indiana, vem a mitologia egípcia, um pouco da mitologia judaica, vem a grega, a romana, a normanda, celta, e aí vai por diante. E eles trazem algumas coisas de revelação, são revelações que a gente não leva a sério. E talvez alguma coisa lá, ou muitas coisas lá, que estudando, a gente vai vendo que muita coisa que foi falado lá casa com o que a gente está estudando aqui, principalmente dentro daquela questão de simbolismos. Mas para você entender o simbolismo, qualquer um de nós entender o simbolismo, tem que pensar. Vamos aqui dar um exemplo aqui. Isso eu estava pensando, não vi livro espírita nenhuma, não. Alguém sabe qual é a trindade indiana? Qual é o quê? Como é que é? Hein? Eu não entendi a pergunta. A trindade. Nós temos a trindade cristã, que é Não, Pai, não. Filho e Espírito A Santo. trindade indiana não sei. Indiana. Tem Shiva no meio? Tem Shiva, Vishnu, né? E, pois é, eu não estou lembrado até o outro, mas eu tinha visto aí um dia desse, eu não estou lembrado. É a Brahma, Vishnu e Shiva. A trindade egípcia. Essa é fácil. Íris, Osíris É isso, e eu vou Sete. falar, Osíris. E E Sete. 7, né? 7. É. A trindade normanda, eu não sei qual é o nome da deusa, que corresponde a uma das deusas, é a Santa Bárbara Nossa, mas lá tem um nome lá e tem mais 2 que eu não sei. Bom, a gente pega essas trindades, aí cada um tem uma função aqui no planeta. Aí são deuses, só existe um Deus. Aí eu fiz uma ligação aqui, sou eu. Não sei nem se devia estar gravando isso. Revolução em 2 mundos. Logo no início do capítulo 1 do Evolução em 2 mundos, está lá. Criadores em planos maiores. Quem são os criadores de planos maiores? São os Devas. Tá? Os Devas são os Messias, os Cristos, etc, etc. Quem são esses criadores de plano maior? Não são... O que é que a Emmanuel não coloca no livro A Caminho da Luz? Jesus é um. Olha só. Então, será que esse povo, quando escreveu essas mitologias, não queriam falar
deuses, entre aspas, e para muitos de nós aqui na nossa humanidade, Jesus é Deus. E o que ele fez, só Deus pode fazer. Nós sabemos que não. Vamos lá, pegamos a nossa Bíblia judaica, cristã também. Quando vem lá e fala, criemos os homens à nossa imagem e semelhança. Elohim. El é Deus. Elohim é deuses. Os deuses falam, vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. Co-criadores, não são criadores. Então a gente vai vendo que as revelações, muitas delas, foram, assim, de uma certa forma, truncadas. Chegam para nós como isso é bobagem, aquele povo ignorante. Eles não eram tão ignorantes assim que eles inventaram a escrita e souberam se expressar o que estavam, né? De uma certa forma, ver lá o Egito. Né? Dizem que aquele sentido que conseguiram traduzir os hieroglifos é um sentido normal, só que eles tinham 3 modos. Diz que o egípcio escrevia, os sacerdotes e o faraó, que era, né, a figura mais... de 3 modos, um para o povão, um para a classe média, digamos assim, né, os liberais, os militares, etc., e um só para eles, os sacerdotes e os faraós, o modo da escrita do egípcio. Então, nós só conhecemos qual é do povão. Então, a gente vai vendo que esse papo aqui, de revelação, foi muita coisa bloqueada para a gente. Se pegar a Igreja Católica, não precisa nem falar muito aqui, não. Quantas coisas a Igreja Católica bloqueou para a gente? Essa própria questão da Santíssima Trindade aí, né? O Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem já leu o livro Esquina de Pedra viu que é lá o Arias, o presbítero, né? Arias, que é o Emmanuel, né? Encarnado naquela época, não, nada disso. Nada disso. Jesus não é Deus. Né? Quer dizer, ele queria continuar o sistema apostólico, que era o da mediunidade, né? Mas foi cortado por uma nova instituição que estava sendo formada, que o livro é mais ou menos entre o ano 180 e 200, se não me engano, né, Elisa? Não me lembro bem, que seria formada 100 anos depois pelo Constantino, ano 323. Então, muita coisa foi truncada para nós. Mas algum motivo também, né, existiu para que isso acontecesse. É a tal história da Biblioteca de Alexandria. Se a Biblioteca de Alexandria não tivesse, né, os árabes não tivessem destruído ela, nós estaríamos 1000 anos mais à frente. Mas se destruiu foi porque muita coisa ali a gente não tinha condições morais. Esse também é um grande problema da nossa humanidade, né? Alguém quer comentar, falar alguma coisa? Pessoal, eu não sei se eu vou estar dentro do tema ou se vou desvirtuar. Me ajuda aí, se porventura. Eu vou ficar só na questão de Jesus, porque Jesus, quando ele trouxe a informação, ele falava para o grupo, né, que é o homem do campo. Mas ele mesmo disse lá para os 500 da Galileia, que ele deixou bem claro que ele não era Deus, que ele, isso está no livro, ele veio trazer a informação e a mensagem de Deus. E o Kardec assinala isso, que ele, Jesus, era o intermediário, era o médium direto de Deus. Né? Ele recebia as informações direto, reiteradas vezes ele disse, eu e meu pai. Então, a desvirtuação passa pela cabeça de alguns tradutores ou membros da igreja, né? Porque o Arias aí ele procede na fundamentação dele, porque ele já tinha passado por determinadas situações críticas, né, anteriormente. E lá, quando ele, na personalidade de Lentulus, senador romano, ele, Jesus, eu não sei o nome do rio lá, não lembrei, era no campo. E ele estava como se ele tivesse desprendido ou dormido, eu não tenho lembrança mais ou menos. O mestre disse para ele, senador, se tu fizeres agora, é o momento, vou usar a minha palavra, é o momento da sua atenção. Mas se deixares de fazer, serão séculos de sombras.
Né? Então, então Jesus, para finalizar, ele tinha duas assim maneiras de conversar, até aí entra meu pensamento, com o povão, que era as metáforas, mas em algumas ele falava verdades para aqueles que o entendiam, que estavam bem próximos. E nem todos os apóstolos conseguiram acompanhar e entender as mensagens que ele passava para o grupo, né, o pessoal do homem do campo, que não eram escolarizados, não tinha leitura. Você vê, ele foi chamar o Levi, porque o Levi era mais alfabetizado, que é o Mateus, que era o único que sabia escrever ali, e ali era a pele de animal. E tinha que ter um certo talento para deixar aquilo tudo anotado. E você vê que o Nicodemos, que é o Nicodemos, vou finalizar agora, o Nicodemos, que era um doutor da lei, e ele mesmo disse, poxa, como é que eu vou voltar, vou ter que entrar já um homem velho, vou ter que nascer de novo, entrar no ventre da minha mãe, mais ou menos assim. Tá? Bem, Jesus disse para ele, se não nascer da água e do Espírito, porque a gente não sabe de onde vem e para onde vai. Ele cita isso lá no texto. Tá? Pois é, o Nicodemo, se hoje, eu não sei se foi o estudo aqui, tá? Rapidinho, porque nós todos somos oriundos do planeta Água, não, das águas. Porque nós nascemos das águas. Está assistindo hoje lá no médico lá, está vendo lá tinha uma foto, um leão marinho que estava aí, o pessoal fotografou, a Globo fez aquela, né, matéria. Então ela estava fora da água, na areia. Aí me veio de flecha o pensamento. Eu falei assim, olha aí os animais já se preparando. Porque ela vai para o fundo da água, respira dentro da água, mas ela tem alguma coisa que ela absorve, o que já é um ensaio para essa espécie vir para a superfície. Tá? O princípio inteligente. É o princípio inteligente. Eu paro por aqui. Eu agradeço aí, se eu me alonguei e peço desculpa. Não estou ouvindo, não. Será que soltou aqui alguma coisa? Eu cortei o som, peraí. Tá. Eu tinha cortado cada barulheira aqui. Você falou uma coisa do Nicodemos, a reencarnação. Né? Se a gente fala isso na rua, só falta pegar um pedaço de pedra, uma madeira e bater na gente. Falta a pessoa que isso foi bloqueado mentalmente, né? Na Bíblia está lá bem claro, vários tópicos, vários, não só não. Tá? Então é isso aí, né? A ortodoxia, infelizmente, virou o cadáver da revelação. Não deixa ela sobreviver, né? Alguém mais quer falar? Vamos lá. Argumentos teológicos de milênios obstruem os canais da inteligência humana quanto às realidades divinas. Mas a criatura prosseguirá na tarefa de autodescobrimento. Então, uma coisinha aqui, só uma coisinha. Olha só, argumentos teológicos de milênios. Vem lá de trás. 5.000 anos, 4.000 anos, não sei, tá? De milênios. Mas vamos lá, Elisa. Tá falando tarefa do autodescobrimento. Autodescobrimento. É o que nós estamos, todos nós, procurando, né? Descobrir quem somos nós. Não é aquele documentário, não, né? Quem somos nós, não. Quem somos nós mesmos. Né? Vamos lá, Elisa. A força mental na luta comum permanece restrita ao círculo acanhado da personalidade egoística, copiando o molusco algemado à concha, e sabemos que semelhante energia, patrimônio eterno, que nos sublimamos ou viciamos, emite raios criadores sobre a matéria passiva que nos cerca, dependendo de nós a direção que venha a tomar. Se milhões de raios luminosos formam um astro brilhante, é natural que milhões de pequeninos
Peraí. É natural que milhões de pequeninos desesperos integrem um inferno perfeito. Herdeiros do poder criador, geraremos forças afins conosco, onde estivermos. Não será tudo isso perfeitamente inteligível? É por essa razão que o Senhor mandou constar no livro divino o seu aviso celestial. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta viva da alma, haverá realmente o colóquio redentor entre o mestre e o discípulo. O coração é tabernáculo e a sublimação das potências que o integram é a única via de acesso às esferas superiores. 3 coisinhas aqui. A força mental permanece restrita. Porque quando nós nos alimentamos dessas ideias, né, estou satisfeito com isso, né, eu não acredito em reencarnação, um exemplo aqui. Não acredito, fim de papo, não adianta. Não há argumento que me convença. Por quê? Eu não quero pensar. Se isso me comprar, eu estou bem, confortável nessa posição, para que eu procurar sarna para me encostar? Que pensar é realmente procurar sarna para coçar. E aquele que pensa, ele está, assim, como é que se fala? Muito próximo também do erro. Né? Não vai pensar e acertar tudo que ele pensou. Eu acabei de falar no início aqui do nosso estudo sobre a questão dos matemáticos, né? O próprio cara da genética, esqueci, Mendel, o padre lá, tá louco, 40 anos depois, rapaz, olha aqui, o que é que nós vamos estudar agora, né? Esse cara está falando sobre, né, a biologia através das ervilhas aí, é o que nós temos hoje aí, DNA, estudo DNA, né? Então veio um louco que pensou muito, deixou aí, morreu no ostracismo, um padre qualquer, hoje, né, a biologia está num avanço, né, tremendo, graças àquilo que ele deixou lá. Então, pensar dá trabalho. Pensar dá muito trabalho. Então, enquanto a gente está com essa força mental, olha o termo que o Google usa, força mental. Depois ele vai falar, né? Vai comparar, né, o Sol brilhante aqui, né? Forma um astro de milhões de raios luminosos, forma um astro brilhante. Imagine quando nós estivermos pensando assim. Em compensação, o Horace, como ele fala assim mesmo, forma um astro humano, milhões de pequeninos desesperos. Olha só, dá para entender o que ele quis falar? A grandiosidade dos pensamentos, tá, dessa força mental, em direção à luz, tá? Grandiosidade. Agora, os pequeninos desesperos, coisa mesmo de espírito inferior, que formam um inferno perfeito. É o que diz. Frânio, Fala. deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou da biblioteca de Alexandria, né? Que foi destruída pelos árabes. Esses caracteres, tudo que estava lá, né? Todo o conhecimento que estava nessa. Você pode dizer que é por isso que agora, apesar da moralidade está muito aquém, né, da intelectualidade, por isso esses espíritos estão trazendo tudo de novo que estava lá, que estava em outros lugares, que foram destruídos agora pelo conhecimento nosso, que fez a mudança de aprendizado biológico, matemático, levou o homem à Lua e por aí afora. Sim, porque, veja bem, a pergunta sobre o progresso, eu não me lembro qual é a pergunta, que fala o progresso vai acontecer. Em uma determinada hora, mesmo aqueles que estão obstruindo o progresso, vai levar de roldão. É a palavra que está no livro dos Espíritos. Eu não me lembro, é só procurar na lei de progresso. Nós vamos ver essa aqui, lei de progresso, eu já achei. Vamos ver a pergunta qual é.
Aqui. A 782. Está com o livro aí na mão, Elisa? Lê logo você que está com ela aberta aí, eu falei. Olha só o que a pergunta fala. Não há homens que de boa fé obstam ao progresso, acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista em que se coloca, o veem onde ele não existe. A resposta. Quer dizer, se lembra que está na conclusão do livro dos Espíritos. O califa Omar, quando invadiu lá Alexandria, e falaram sobre ele da biblioteca, a pergunta é essa. O que está lá, escrito lá, está no Alcorão? Aí responde, uma parte sim. Então pode rasgar, queimar, porque está no Alcorão. Mas e o restante? Ah, não está no Alcorão. Se não está, não interessa também não. Queima também. Olha só a ideia do Califa Omar, né? Aí a resposta dos espíritos sobre esses homens, os que fazem de boa vontade e os que fazem de má vontade, né? Querem, né, obstar o progresso, ou seja, parar com o progresso. A resposta, assemelham-se a pequeninas pedras que, colocadas debaixo de uma grande roda, não a impedem de avançar. Uma hora vai acontecer. Eu não achei a pergunta do Roldão, mas deixa para lá, né? Então o progresso vai acontecer. Mas Vai por acontecer, quê? está acontecendo. Por que os bons espíritos, né, os espíritos iluminados, deixam isso? Esses espíritos maus, né, que a gente pode dizer, eu estou falando de político mesmo, esses espíritos maus segurarem tanto, né, a evolução do planeta. Estou falando do planeta, porque cada país tem o seu miserável, né? Então, como é que deixam esses políticos segurarem a evolução do planeta com tanta manipulação, né? Porque a gente que tem um pouquinho mais de acesso à cultura, a gente percebe que aquilo ali é mentira, que aquilo ali é um fascismo, é antidemocrático, é tudo, tudo, tudo. Né? Até agora. Como é que pode, Afrânio? Nós precisamos, Consuelo, só isso. Tem um cara que é espiritualista que ele fala assim mesmo, né? Eu até acho que ele exagera um pouco no falar dele, mas é interessante. Ele, olha, gente, nós estamos num braço da galáxia, estamos num braço da galáxia, veio pegando de vários planetas tudo aquilo que não prestava e acabou aqui. Daqui ninguém sabe para onde eles vão, não tem mais muito planeta na nossa frente, não. Nós estamos num braço mesmo, final da galáxia. Né? Mas vieram de lá para cá perturbando mesmo, arrasando, arrebentando. É a nossa humanidade do momento. Tem gente boa? Tem muita gente boa, muita, mas tem meia dúzia que faz muito barulho. Meia dúzia só, Frane, pelo amor de Deus. Em comparação... Bota dúzia nisso, né? Em comparação aos Maria vai com as outras e os bons, não é nada não, é que eles fazem muito barulho. Faz barulho demais. Mas o que eu estou falando com você, Afrânio, é porque essas pessoas que eu não vou citar nomes, claro, que eu não sou, mas elas são chefes de estados, de países. Não estou falando só do nosso, não, de todos. Como é que deixam esse tipo de gente chegar onde eles chegam? Eles e a entourage do lado. Né? Lembremos do doutor Bezerra, não se preocupe, Jesus está no leme, a barca não está, o navio não está abandonado, não, Jesus está no leme. Todos nós temos que passar por essas coisas. Né? Muitos de nós que estamos aqui, de repente, já fomos isso também, ou fomos até pior. É isso? Mas você acha que chefe de Estado, chefe de Estado, a gente já pode ter sido alguma coisa aí. Sim, mano. Aí é uma grande rede aí, muita coisa envolvida nisso aí, Consuelo. Então, é o momento, isso aí não é por acaso, não. O acaso não existe, Kardec é bem claro, os espíritos estão claros, o acaso não existe. E, de novo, transição planetária, última oportunidade. Não podia mandar isso para outro lugar sem dar oportunidade aqui. Não podia mandar para o inferno. Já estão fazendo o inferno aqui também. Eu sei. E a gente não sabe disso. A gente não sabe disso.
Na 783, a pergunta diz assim, ó, segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade, progressiva e lenta. E lenta, é. Há o progresso regular e lento. Então, o povo de cima sabe. Por quê? Olha só, o pessoal, você falou aí, Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo, São Paulo, e esses que o conselho está comentando aí, investe. Para quê? A massa gosta, então ela foca os seus interesses. A massa gosta, é o que interessa. Então tem baile River, tem aí que vem o Big, como é que é? Big Droga não, vem um troço aí que lá na Barra do Juca todo ano tem, né? E dá dinheiro para a família que era daquela rede aí, eu esqueci o nome, que vendia material eletrônico, que foi político também, agora a família se meteu nesse negócio, faz no mundo todo esse negócio de show, de rock, vai ter agora aqui no Brasil novamente. Rock in Rio, Rock in Rio. Rock in Rio. Então, Todo mundo já comprou a entrada aí? Então, todas essas coisas é manipulação. Então, há um progresso, o progresso é lento. Eu estou dizendo que não tem que ter eventos. Tem que ter. Uhum. Mas a pessoa precisa saber filtrar, mas só que ninguém filtra. Aí nós ficamos manietados, vamos levando, vai empurrando. Aí esses aventureiros, eu digo aventureiros, porque o alto sabe o que eles estão fazendo. Mas vai chegar um momento que a massa vai despertar. Eu estou falando do Brasil agora. Deitada eternamente em berço esplêndido. Vai acordar. Exato. Boa noite, prima. Vai com Deus, tá? Já finalizando então aqui. Ó. Quando, porém, o povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempo a tempo a um abalo físico ou moral que o transforma. Aí, abalo físico ou moral, às vezes, vem nas escrituras, né? Aí, esses terremotos, enfim, algumas coisas, para jogar o povo. Mas uma dose lenta. Será que eles aprenderam? Nós tivemos aí, há pouco tempo aí, morreu muita gente, né? De tsunami, terremoto, né? Um monte de coisa aí. Tivemos advento da AIDS, advento agora esse, do Covid, essas coisas, morreu muita gente. Mas o pessoal despertou? A pergunta que eu ia falar também foi a 619, mas não vou ler, não. Eu falo no final, por quanto forçoso é que o progresso se efetue. Ou seja, a pergunta, a todos os homens facultou os meios de conhecer de sua lei? 619, né? Sim. Né? Mas nem todos, né? Mas um dia o progresso é forçoso, o progresso se efetue. Ou seja, vai haver o progresso. Bom, vamos lá. Aqui é uma frase de Jesus que eu acho linda, né? Eis que estou à porta e bato, né? E essa frase tem um quadro, né? Eu não me lembro o nome do pintor, né? O quadro que ele está batendo na porta, aí um discípulo vem, mestre, sua obra está perfeita, só que você esqueceu algo. Botar a maçaneta na porta, né? E esse pintor responde, pois é, meu filho, eu não esqueci não, essa porta só abre por dentro, a maçaneta é somente interna. Eu me lembrei eu sempre me lembro dessa obra de arte. Você sabe de quem é, Elisa? Não. Não? Não. É. E esse finalzinho desse parágrafo é o coração é tabernáculo e a sublimação das potências. Não é o coração físico, não. O coração significa aqueles sentimentos, né? E a única via de acesso às esferas superiores qual é? É uma palavrinha de 4 letras. Escrito ao contrário, é a capital de um país da Europa. Nossa, hein? Roma. É Roma, é o amor, não é isso? Porque é o único modo da gente crescer, é esse. E todo mundo, mesmo esse que está no mal, um dia vai sentir essa necessidade. Isso está dentro de nós. Tá? Uma hora, nós estamos lendo esse livro, Libertação, nós vamos ver o caso de Gregório. Tá? A partir desse próximo capítulo agora, nós vamos ver o caso de Gregório. O livro começa mesmo agora, no capítulo 3, tá?
Aí a gente vai entender isso aí. Para tudo, né? Mas Há um tempo. hoje a Carol me fez essa pergunta lá no trabalho dela, né? Teve uma leva lá. Aí ela falou assim, mãe, como é que pode uma pessoa fazer uma coisa dessa? São 250 pessoas de uma vez, mas atrás dessas 250 tem 3, 4 pessoas, e só sabe aquele eu posso? Por que você está fazendo isso? Porque eu posso, por uma questão política, porque eu posso, para mostrar poder. Como é que. Agora me diz uma coisa, Frânia, como um ser, né, que foi feito à imagem de Deus pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir à noite depois de fazer uma coisa dessa? Ninguém sabe se ele dorme, não, né? Sinceramente, eu não consigo entender como é que uma pessoa dorme. É igual na época dos respiradores, como roubo de respiradores, de comprar respiradores errados. Eu não consigo entender como é que uma pessoa dorme, Afrânio. Como é que ela come? O Consuelo, de acordo com o livro No Mundo Maior, né, há uma grande parte da humanidade que está louca. Isso é loucura. Você acha que não é mal, é loucura? Livro. Não, é mal, mas a loucura causada pelo mal, tá? Que é um louco perigoso, não um louco, não um maluco beleza, não, tá? É um louco perigoso. Mas veja bem, isso se arrasta, nem sei de quando, lá de trás. Conforme o cara que eu falei da palestra, isso vem se arrastando de outros planetas. Chegou aqui, vai passar daqui também. Porque aqui agora muda, daqui mil e poucos anos muda de novo, e isso aí vai para outros lugares. Os que puderem ficar aqui, ótimo. Os que não puderem, né? É isso aí, nós estamos passando. E outra coisa, nós não somos vítimas de nada não, Consuelo. Pode ter certeza, nós não somos vítimas, não. E aqueles que desencarnam, que sofrem alguma coisa, não. Era a hora. A não ser que haja aquela história do André Luiz do suicídio inconsciente. Eles estão aí até para nos ensinar, né, a ver quantas loucuras. Essa questão de sede e fome de justiça, isso aí a gente está sentindo na pele outras coisas que nós já fizemos. Mas esse mal todo vai acabar depois quando entrar Não, vai acabar não, vai diminuir muito até a outra virada. Aí sim, aí é o que você fala, não vai haver guerras, não vai haver assassinatos, sim. roubo, é isso que você está falando? Vai ser bem mais suave o negócio, tá? Pode haver uma coisa ou outra, mas vai ser tipo assim, uma cidade. Vou dar um exemplo aqui, Serra dos Aimorés. Que eu me lembre, em anos que eu morei lá, só houve um assalto com assassinato. Olha só, eu morei lá anos, e estou falando depois, que houve um assalto que, poxa, mataram o velhinho lá. Aquilo foi um negócio horrível, né? Mas que eu me lembre foi só esse. Mas tá ainda entendendo? É assim? Ainda é assim, não. Agora está melhor ainda. Eu fiquei bobo, que lá tinha 6 policiais na cidade. Agora eu fui lá, não vi polícia. Meu irmão falou, não, só tem 2 agora e trabalho de 6 às 6. De 6 da manhã às 6 da noite. Isso aí depois. Aí se precisar, vai na casa deles e chama. Porque à noite não tem policiamento. Serra dos Aimorés é assim, acredite se quiser. Tem banco? Tem essas coisas todas? Tem o Banco Itaú. Tem um Banco Itaú. Tem loteria esportiva. Tem uma loja enorme de material de construção. Nossa, é um paraíso. Não. Agora, se você procurar 10 mil coisas que tem aqui, lá não tem. Até um médico bom, não. Lá só tem o serviço do SUS, né? Dentista, tudo tem que ir em outra cidade, que é Nanuque, que é 14 quilômetros. Tudo, o centro da região é Nanuque, aquele pedaço, são várias cidadezinhas que vão a Nanuque. Mas é normal isso lá. Agora, veja bem, aquele pedaço ali é assim. 100 quilômetros depois, Bahia, Teixeira de Freitas, você lê no noticiário toda hora. Teixeira de Freitas. Mas deixa para lá, estamos falando de Serra dos Aimorés. O senhor Roberto conhece bem Teixeira, né? Apesar que Teixeira, depois que o senhor Roberto saiu de lá, virou uma super cidade. Quando o senhor Roberto saiu de lá, devia ter 30 mil habitantes. Hoje tem quase 300 mil. É um negócio de louco mesmo. Lá é perigoso, né, senhor Roberto?
Superar agora está perigoso. Supercidade Perigoso. ficou muito É. perigoso. Cresceu muito. Então, há lugares aqui no Brasil, no mundo, que ainda não assim tão fora dessa onda, né, de violência que nós estamos vivendo, né? Talvez porque essas mentes aí que não são burras, são intelectuais, né? Lá não vão se criar, não tem espaço para eles também. Uma cidadezinha de 7 mil habitantes, né? Bom, então vamos lá, já falando do amor de Roma, vamos terminar de ler o capítulo aí, Elisa. O devotado orientador fixou o gesto de quem dava término oportuno às explicações, sorriu benévolo e interrogou: qual de nós cometeria o absurdo de exigir voo ao balão cativo? A mente humana, enraizada nos interesses mais fortes da Terra, não detém outro símbolo. Gostaram? Isso aí. Hein? É isso aí, não tem jeito. Né? Vamos lá, Elisa. Calamo-nos, atendidos em nossa fome de elucidações. Colhéramos ali, na conversação de alguns minutos, precioso material de observação para longo tempo. Deixa eu só falar uma coisinha aqui. Eu até abreviei esse observação para longo tempo. Nós estamos nesse capítulo 2 há quantas semanas? Umas 3 ou 4 semanas, não é isso? E nós não estamos desencarnados, ou seja, a nossa mente entra, né, esse problema aí que a Consuelo traz, que nós estamos dentro desse problema, né, tem nenhuma coisa para preocupação, e a gente consegue descobrir num capítulo tanta coisa para se trabalhar. Eu fico imaginando lá espírito desencarnado que por o tempo é diferente do nosso, né? E lá a pressão, né? Só não ter esse corpo de carne já tem uma, né, bem totalmente diferente, quer dizer. E ele falou aqui, né? Um precioso material de observação para longo tempo. Aí vão ler, a gente vai estudar esse livro aí nas casas espíritas, um capítulo por dia, em 1 hora. É isso? Vamos lá, Elisa. Prosseguimos agora em silêncio, estáticos ante a beleza imponente da noite, maravilhosamente constelada. Vento brando sussurrava cânticos sem palavras na folhagem leve, e grupos de amigos que nos defrontavam de instante a instante mostravam no olhar a mesma doce felicidade que transbordava do arvoredo florido. E assim, banhados em comoções inesquecíveis, buscamos o santuário em que receberíamos instruções para o serviço próximo, inundados de confiança e alegria, na posição de trabalhadores jubilosos que caminhassem contentes para a luta que se avançassem felizes, como se avançassem felizes para uma festa de luz. Qual é a música, Elisa, que eles cantavam? Eu vou para a luta agora, eu vou, né? Capítulo 3. Vamos lá. Eu vou para a luta, agora eu vou. Muitos, Hein? eu vou para a luta, agora eu vou. E a grande maioria, vou aproveitar esse gancho aí, estudam, tá? Nós estamos estudando aqui no corpo físico. Nós estamos relembrando pequena parcela do que aprendemos quando lá estávamos. Eu entendo assim, que a gente lembra tudo mesmo, tá? Então, muitos desses corporificados, talvez seja nós, e muitos espíritas também, ou católicos, porque tem uma projeção aí que, eu não sei qual é o escritor, e a conversa era só para o grupo espiritualista, um dos livros do Chico. Então, como está tudo interligado, né? Aí o pessoal vem a 1000 por hora, cheio de gás. Aí, enquanto uma família que não é estruturada,
vai reencarnar naquela família, porque é necessário para a família e para ele, né? E se comprometeu em fazer alguma coisa, né? Aí começa em determinados momentos, no evento da faculdade mediúnica, a eclodir. Mas tem as questões financeiras, profissionais, e mora numa comunidade, aí começa pensamentos exógenos, né? Será que não seria esse? Correto? Que é a influência oculta, a envolver-nos, né? E gradativamente começa aí vamos dizer, o coração esfriar. Esfria, esfria, e isso vai ficando o quê? No vácuo. Por mais que o benfeitor amigo tente, mas a barreira que é criada, ele citou aqui, um momento aqui, em relação às questões da ortodoxia. E muitos desses procuram até a igreja evangélica e elas não sabem, assim, destrinchar os trechos, né, esses morais visitados por Jesus de uma forma mais clara, e muitos ficam ali na periferia, só, e não conseguem alavancar. E aí vem as questões várias, essas que a gente comumente ouve todos os dias nos noticiários, ouve comentários, né, de equívocos que alguns dos dirigentes, tanto de algumas das religiões, cometem, abusos enormes. Né? Então, é por aí que vai. Se a palavra, não sei, né, se a palavra correta seria essa, permeio de uma nova aurora lá na frente. Não sei, seria isso. Essa palavra, porque vão desencarnar, muitos desses estar presos a essas regiões que nós vai começar a estudar agora, que é, né, arrastada para esse grupo. Infelizmente, a verdade é essa. Ou, se não ficar aqui, tem outras ambiências que não é tão pesada, mas é uma ambiência que trará, né, desconforto psicológico, emocional para o espírito. Aí ele começa, quer dizer, outra etapa, recolhido, amparado, preparado novamente, e quando vai mergulhar no corpo, porque vai mergulhar no corpo, e agora, nesse momento, é um momento crítico, muito crítico. Eu paro por aqui. A ortodoxia, realmente, em relação à mediunidade, é muito séria. Sério. É muito séria. Isso é verdade. Elisa, capítulo 3, finalmente. Vamos lá. Capítulo 3. Entendimento. O zimbório estrelado. Aos raios liliais da lua, espalhava em torno vibrações de beleza inexprimível, semeando esperança, alegria e consolo. Informado quanto aos objetivos que nos conduziriam à crosta, com escalas por uma colônia purgatorial de vasta expressão, vale-me da hora amena para aproveitar a convivência com o instrutor, tentando arrancar-lhe observações que vinham sempre revestidas de preciosos ensinamentos. É admirável pensar, aventurei respeitosamente, que se formam verdadeiras expedições em nossa esfera para atender a simples caso de obsessão. Olha só, o que o André Luiz está falando aí. Se formam verdadeiras expedições em nossa esfera para atender um simples caso de obsessão. Tudo bem que esse caso aqui não vai ser simples, não. Esse caso aqui é complexo, né? Mas é uma revelação. E a gente acha que vai botar a mão na mesa, vai orar todo dia, né? E o obsessor, aquele obsessor que eu falo assim, aquele caso de obsessão, nós vamos estar, né, entrando para o espiritismo, estou botando a mão na mesa, estou assistindo as palestras, estou, né, fazendo aí uma entrega de sopão, então, uma visita a enfermo.
E estou mudando, estou tentando mudar, estou forte nessa mudança, estou mesmo realmente fazendo um trabalho forte. Mas não é assim, não. Porque uma simples obsessão, conforme ele vai nos mostrar aqui, é um negócio, é uma teia complexa de muita gente, muitos espíritos envolvidos. Então tem que se dar, veja bem, se dar um jeito, tipo assim, tipo, consertar tudo. Não é somente aquele. Ah, o João está obsediando a Maria. Outra assim era mole. Mas o João tem 1001 ligações, a Maria também. Ligações da Maria, vamos supor que a Maria seja encarnada no plano, né, espiritual e em outros inimigos, e o João também tem seus inimigos, tem seus parceiros, tem amigos encarnados e desafetos. Olha só, tudo que tiver envolvido nesse casinho simples de obsessão é um trabalho enorme para os nossos irmãos espirituais. E a gente acha, a casa é fraca. Já ouvi tanto isso. Só que esse caso aqui não é simples, não. E nós imaginemos que, por mais simples que seja, é complexo. Alguém quer Ô, comentar? Afrânio, Não. eu queria te perguntar uma coisa. Um exemplo assim, bem simples, né? O Holocausto. Aqueles judeus que foram massacrados, que foram usados em experiências, não só mortos, né, no gás e tudo, mas aqueles que sofreram mesmo. Tem os médicos que fizeram aquilo, tem as enfermeiras que participaram, né, não digo nem os soldados, porque soldado a gente sabe que obedece ordem, entre aspas, mas eu vou falar dos médicos e das enfermeiras. Você acredita que esses judeus, eles podem chegar e fazer, como você falou, né? Existe uma teia, e pegar esses médicos durante as próximas encarnações, mesmo ele trabalhando para o bem agora, né? Digamos que ele faça trabalho voluntário, mas a raiva, o ódio, a necessidade de vingança seja tão grande, eles conseguem alcançar esses médicos que participaram daquilo? Consuelo, a gente pode falar o seguinte, né? Aqui se faz, onde está popular, aqui se paga. Pode ser que seja amenizado alguma coisa, mas aquele livro Ação e Reação tem um caso, nós já falamos várias vezes dele, de dois, né, espíritos que estavam 400 anos no bem, mas tinha uma manchinha. Eles não conseguiam subir além de um determinado lugar, queriam subir e não conseguiam. Tinha uma manchinha lá atrás. Eles adoravam pegar o pessoal lá naquela guerra da França e Inglaterra, dos 108 anos, né? Jogar o pessoal de penhasco e ficar com a mãozinha no ouvido ouvindo o Bafft lá embaixo. Achava aquilo o máximo. Mas foi 400 anos no bem. Aquela guerra foi mais ou menos 1600, né? 1500 e pouco, 1600, sei lá. Né? A Joana d'Arc participou, né? Então, veja bem, 400 anos no bem. Agora não, um tempo atrás eles reencarnam e tiveram que, tá? Resgatar aquela mácula, né? 400 anos no bem. Vieram se tornar espíritos. Mas quando Né? há uma armação, uma teia de vários espíritos, como você falou, né? João, a Maria, o Pedro, Isso. aí quando é todo esse emaranhamento, tem que pegar um a um, né? Para mostrar que não é por aí, né? Não, veja Seria bem, mais ou cada menos caso é um assim. caso, um vai se melhorar rápido, outro vai continuar no ódio, um vai perdoar, vai embora, mas aquela mácula de quem praticou sempre fica. Nem que seja aquela história de perder a O pontinha do erro dedo, dele, ele vai ter que consertar, né? vai ter O que erro vai ter que resgatar. ser Fazer o resgatar. amor cobre a multidão de pecado, mas todas as máculas terão que ser resgatadas. Todas. Senão não serve nunca. Veja bem, a veste nupcial que fala Jesus, né? A purificação que fala a Bíblia o tempo todo, né? Se purificar, é isso aí, tá? Então,
É um negócio meio complicado, porque tem um livro até Até daquela porque está Zíbia. gravado na mente dele também, né? O que ele Tá fez, tudo ele sabe o gravado, que ele exato. fez. A Zíbia Gasparini tem um livro que fala, como é o nome? Ninguém é vítima, eu acho o nome do livro. É um negócio assim, é interessante o nome desse livro. Eu não li, não, mas achei somos. Não somos. Não, acho que somos todos. Um negócio assim. O nome do livro significa o seguinte: não existe vítima. Pronto, eu não me lembro o nome do livro, da Zíbia Gasparini. Não existe vítima. Mesmo que fala somos todos vítimas, é assim, não há uma forma irônica. Não existe vítima. Não, né? Existe algozes. É o que nós estamos passando, todos nós. Agora, aqueles que perdoam, passam a amar. Tá? A senha do universo se chama amor. A senha. A qualquer lugar do universo é amor. É o que falou no final do capítulo passado. Né? Podemos considerar que o amor não é um sentimento, é uma energia. É uma energia que dá passagem ao espírito por todo o universo. É a energia divina. Aí vem aquela pergunta 621, onde está gravada, onde estão gravadas as leis de Deus? Na consciência. As leis de Deus todinha se fundem amor. Né? Então é isso aí, é para isso que nós estamos aqui, e deu nossa hora. Vamos começar no capítulo 3, gente, no início da semana que vem, pode ser? Melhor, né? Hoje é dia 9, então vai ser 16, né? Elisa está calada, seu Roberto? Estou ouvindo. Tá tudo muito lógico que está sendo explicado. Mas que diz observações que vinham sempre revestidas de preciosos. Então, Consuelo, deu para pegar um pouco do negócio? Não, deu sim. A primeira coisa que eu escutei quando eu entrei no Maria Vaz foi a Elisa falando assim, não existe vítimas. Eu nunca mais esqueci. Eu? A Elisa é Foi você culpada. que falou. Você que Eu? falou. Eu não sei se foi numa palestra, ou se a gente estava estudando. Aí você falou, eu nunca mais me esqueci disso. Nunca mais. Eu adoro quando as pessoas fazem revelações de coisas que eu falei que eu não lembro que eu falei, tá bom? Eu lembro, eu nunca mais me esqueci disso. Uhum. A culpa é da Elisa, viu, Consuelo? Não é minha, não, tá? A culpa é dela. Eu sou vítima. Eu não estava tão errada naquela época, viu? Gente. É porque no final todos nós somos culpados. Tem o porquê da gente estar passando. Se né? não somos Não de A, nós somos de B, entendeu? Se não é de A nem B, é do C. Não, tem um alfabeto inteiro para a gente ser culpado. Porque se houvesse vítimas, Deus seria injusto, né?